Agora, para finalizar a parte de ambiente de peças, vamos estar falando sobre as listas de materiais. Aqui eu tenho um exemplo de uma peça composta por um quadro de tubos e mais uma chapa. Essas peças ela gera para a gente aqui algumas listas de materiais. A chapa, os dois tubos que são similares e mais outros dois tubos iguais. Agora a gente vai estar apresentando a guia de propriedades da lista de material para vocês estarem entendendo como o funcionamento e tudo que pode ser feito através dessa aba. Vou estar carregando aqui o programa, o aplicativo, vou estar vindo até a guia lista de material. Eu vou estar mostrando aqui, o programa em si ele já tem algumas informações cadastradas. Por exemplo, aqui eu tenho um tubo, ele tá até mostrando, fica em azul aqui a propriedade que está, a lista de material que está selecionada. Por exemplo, aqui eu tenho um tubo quadrado 20 por 75 que tem comprimento de 200 milímetros. Aqui ó, mostra aquela propriedade dimension, material dela, quantidade de peças que tem e o comprimento total desse tipo de material somando mais os outros tubos. Aqui eu tenho um cursor que eu consigo ir movimentar entre as peças, para frente e para trás. Se eu retornar, ele volta à peça anterior. Se eu ir para frente, ele vai à peça posterior. Aqui eu tenho ele botando na segunda peça das três, eu já tenho de novo um tubo quadrado 20 parede 0,75, mas com comprimento de 150. E se eu retornar mais uma vez, eu tenho uma chapa. Essa chapa ela foi cadastrada como chapa dobrada aqui. É uma chapa AISE 1020 de 12.7. E aqui está a descrição automática dela, já buscando a dimensão dela e a propriedade dimension que traz o comprimento e largura dela. É muito comum nesse tipo de situação, por exemplo, por exemplo, de uma bancada tubular com pés em chapa, tampo em chapa, pode ser construído de diversas formas. Uma delas é fazendo dessa forma dentro de uma peça com componente estrutural e mais a chaparia, ou você fazer ela inteiramente dividido entre peças e criar uma montagem para conseguir englobar todas essas peças. Quando você trabalha num ambiente de peças só, você consegue fazer algumas coisas vinculadas. Por exemplo, se eu colocar o meu tamanho de estrutura tubular amarrada ao comprimento da minha chapa, do meu tampo, toda a estrutura vai se remoldando conforme eu for atualizando algumas cotas, o que facilita muito o trabalho, detalhamento mais rápido, o ganho de produtividade no dia a dia. Uma das coisas que acaba sendo um empecilho no dia a dia nesse tipo de função é o cadastro dos códigos de cada item ou subitem. Por exemplo, se eu tiver 5 chapas dentro de uma determinada peça ali, mais um quadro de tubos, essas 5 chapas, se eu for ter que pedir ela para corte para um fornecedor, eu vou ter que criar 5 códigos diferentes, o que às vezes é complicado você cadastrar um a um dentro da lista de corte, entrar com o código da peça, enfim. Bom, então esse aplicativo ele foi criado já justamente para facilitar essa questão de cadastro e de subchapas, subitens dentro de um ambiente de peça, principalmente. Agora eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um quadro de tubos que ele está listado aqui. Eu tenho 2 peças de tubo maiores, 2 peças de tubos menores. Na questão de tubos, geralmente o cadastro
do item, o código do item, ele pode ser feito diretamente pelo perfil de Weldment lá. Mas caso não tenha, você consegue inserir ele aqui diretamente. Você pode selecionar aqui qualquer propriedade que você acaba utilizando como código de item para você, no seu RP, na sua engenharia. Ele vai apresentar aqui embaixo os valores. Se você clicar o botão editar, você já consegue, por exemplo, aqui ó, vou clicar em editar, vou colocar um valor de, por exemplo, 1001. Dei um salvar. Ele vai aplicar aquele código justamente aquela peça, aquela segunda peça. Ó, esse aqui é a minha peça maior, minha peça menor. Ó, tem o código de 1001, que seria o código de base de material. Se eu quiser aplicar um código diferente a uma terceira peça, por exemplo, a chapa, posso pegar aqui, editar, 1002. Salvar. Está salvando o modelo. Acabou de salvar. Eu listo novamente as peças. O meu modelo, meus tubos menores tem o código 1002. Minha chapa tem um código, quer dizer, meu tubo tem um código 1001. Minha chapa tem um código 1002. Se eu quiser excluir alguma propriedade por aqui, também consigo. Por exemplo, tenho aqui o código, inserir o código, editar, apago o valor dela, salvo. Se eu listar aqui novamente, vamos até a primeira peça. Ó, o código dela já está apagado. Então eu consigo facilmente editar as propriedades, qualquer propriedade por aqui, desde que essas propriedades aqui elas não vão alterar modelo, elas só vão alterar as propriedades em si. Então eu posso acabar alterando qualquer propriedade que eu quiser. Falando agora um pouco sobre a questão das guias de descrição padrão. A gente tem algumas descrições padrões aqui para listagem de material. Quando a gente está trabalhando só com perfis de soldagem, digamos que eu tenho uma estrutura tubular lá, só com tubos quadrados, tubos retangulares, enfim, barra chata, independente do tipo de perfil. Se ele for baseado em perfil de soldagem, ao selecionar aqui perfil de soldagem e aplicar, ele vai aplicar em todas as peças do modelo algumas propriedades que no caso preenchem mais a questão de propriedades de perfis de soldagem. Se você já utiliza os perfis de soldagem da tua engenharia, ele já tem uma gama grande de propriedades já cadastradas dentro dos perfis. Então acaba que você, ao utilizar essa guia aqui de propriedades para a lista de material, você acaba não precisando inserir nenhuma propriedade adicional quando você utiliza um perfil de soldagem. Quando você utiliza, por exemplo, o nosso exemplo da tela, que a gente tem um quadro de tubos. Se esse o quadro de tubos por si só, ele já traz para a gente várias propriedades, como por exemplo aqui, ó, descrição do material, tubo quadrado, denominação, tubo quadrado 20 por 0,75. Aí tem algumas descrições adicionais que ele já traz lá em automático. Ângulo de corte, o próprio SolidWorks já calcula. Ele traz algumas descrições adicionais tanto para a gente acaba utilizando em diversas propriedades como description auto, denominação, descrição auto. Todas elas são propriedades de mesma propriedade, mas para usuários que utilizam uma propriedade, usuários que utilizam outra propriedade, então acaba atendendo a diversos usuários. Aí algumas propriedades como dimension, que é a questão de que se utiliza também em chapas. Por exemplo, a propriedade dimension nos perfis de weldments da tua engenharia, ela só lista o comprimento. A propriedade dimension para chapas, ela lista comprimento e largura. Aí tem propriedades específicas só de lista de material, de itens de perfil de soldagem, como por exemplo comprimento. Ele só está buscando o comprimento, que aí acaba sendo a mesma coisa que o dimension. Weight, peso, enfim.
Aí são as propriedades todas que a gente vai acabar utilizando. Se eu, por exemplo, ter uma peça mista, assim, ó, tanto com perfis de soldagem como chapas. Se eu construir a minha peça inteira baseada em perfis de soldagem e chapas, ou perfis de soldagem, chapas e extrusões, eu consigo listar todas as peças por aqui através de, por exemplo, se eu usar o comando de propriedade chapa, ele vai acabar listando todas as propriedades aqui, incluindo peças estrudadas também. Se eu ter muitas peças estrudadas, eu posso selecionar a peça estrudada, ele pula essa questão de ter que ter essa propriedade de chapa metálica, e ele acaba criando tudo por perfis de soldagem e utilizando a bounding box lá, que é uma criação automática de comprimento, largura e espessura de peças. Se eu tiver cadastrando uma peça redonda aqui, por exemplo, eu não desenhei, eu não usei um perfil de soldagem de peça redonda para fazer um eixo, mas eu estou querendo cadastrar ali um tarugo que tenha um diâmetro de 101.6, 4 polegadas por 500 de comprimento. Se eu selecionar aqui peça redonda, ele vai me pegar a medida quadrada e vai transformar isso ali num diâmetro de tanto e o comprimento de tanto. Uma peça estrudada aqui que eu posso estar cadastrando uma descrição automática dela, uma descrição padrão. Ela vai estar pegando por exemplo, eu desenhei uma chapa, só que eu desenhei ela num componente de extrusão. Ela tem 500 por 300 por 3/8, por exemplo. O próprio aplicativo vai estar convertendo isso como uma descrição padrão de chapa tanto por tanto por tanto. Mesma coisa, peças quadradas e flange estrudado, a mesma coisa também. Aí a única coisa que vai acabar ficando diferente, por exemplo, flange estrudado, ele já vai estar vindo na descrição: flange, diâmetro tal por tanto, espessura de tanto. Isso nas minhas descrições padrões. Se eu utilizar aqui uma descrição personalizada, eu vou acabar utilizando, vai estar englobado mais ou menos da seguinte forma. Se eu posso acabar utilizando nessa situação aqui também, que tenho peças mistas tanto de perfil de soldagem como chapas. Ele vai pular nessa situação aqui. Se você estiver utilizando a biblioteca da Atuar Engenharia, a biblioteca atualizada que a gente já acaba mandando junto com o aplicativo, o aplicativo vai acabar pulando alguns itens que são os itens de lista de corte dos weldments. Isso porque dentro do perfil weldment lá da nossa biblioteca tem uma propriedade que ele interpreta como sendo uma propriedade, digamos, de um valor sim ou não. Essa propriedade faz com que o aplicativo ele insira informações naquele determinado corpo ou não. Quando você tem muitas peças de chapa, de extrusões, todas essas peças elas não vão acabar tendo essa propriedade. Então, por exemplo, se eu querer listar várias peças com espessura, largura e comprimento, num caso geral, todas as peças fora pega uma estrutura, por exemplo, o exemplo anterior usado, que é uma bancada. Se eu construir a bancada com perfis estruturais para fazer a parte de tubos, e fiz extrusões para as partes dos pés, das chapas de pés, chapa de topo, chapas de fechamento, todas as outras chapas eu posso usar uma descrição padrão, que eu posso cadastrar aqui, como por exemplo, uma abreviação de chapa, e selecionar a maneira como eu quero apresentar essas propriedades. Se é espessura, largura e comprimento, se é um lado mais outro lado mais o comprimento, enfim, essas são algumas propriedades que a gente pode fazer uma predisposição aí. Mas o que fica usual seria botar a espessura mais a largura mais o comprimento.
Aí ele já interpreta que é uma determinada chapa com tanto de espessura, com tanto de largura, tanto de comprimento, para todas as peças que não forem perfis de soldagem. Vai ficar similar ao que a gente apresenta aqui, uma chapa AIS 1020, que seria o material, espessura de 12.7, largura e comprimento, ou comprimento, largura, mais ou menos por aí. A gente consegue aplicar isso indiferente do número de peças e de corpos que você ter dentro do seu ambiente de peça, ele vai acabar conseguindo inserindo essas propriedades em todas as peças, desde que atenda a questão do perfil de soldagem ter ou não ter a propriedade que a gente necessita, que é uma propriedade para identificar se ele é um perfil estrutural ou não, e desde que as peças sejam criadas de uma maneira a não utilizar, por exemplo, aquela condição de mesclar corpos. Tem que ser criados corpos individuais. Se você precisar fazer futuramente uma simulação ou algo nesse sentido, você deve utilizar aí, talvez o comando do próprio SolidWorks, que é o combinar corpos, e não a caixinha de seleção de mesclar corpos quando você está criando diversas peças uma em cima da outra, o que vai acabar facilitando muito para você detalhar essas chapas, porque você acaba podendo detalhar ela em si, se ela não tiver nenhum recorte, nenhuma furação, diretamente por uma lista de material, não precisa ter detalhe individual de cada peça. Ok? Seria isso daí todas as informações da guia de lista de material. Esse vídeo já está um pouco extenso, ficamos por aqui, até o próximo.